é importante a gente entender que muitas vezes é difícil ultrapassar um obstáculo. Nós vamos ver mais à frente aqui. Imagine o povo ali. Olha para trás, vê aquele monte de cavalo, cavaleiro, cheio de espada, lança, vindo para cima deles. Olha para frente, o mar. Eles olham para o lado, um velho, para o outro um bebê, para o outro uma criança, mais para frente um boi, um outro animal, um coxo talvez que tinha dificuldade para andar. Olha para frente, olha para trás. Era uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme. E nós vamos ver isso, que o Eterno lá em, que eu não vou ler agora, mas fica lá em Êxodo 14, 22, que o Léo até mencionou hoje pela manhã. Não, Êxodo 14, 22, isso, mencionou hoje pela manhã. O Eterno abre o mar. E nós vamos ver exatamente isso. Então as dificuldades, elas acontecem. Ela vai acontecer para todo mundo. Ela vai ser mais ou menos difícil, dependendo daquilo que eu coloco como objetivo. Se colocar primeiro objetivo, Eterno, me mostra o caminho, é o principal deles. Eu não posso tentar na força do meu braço resolver. Eu posso até conseguir por um período ou alguma coisa. Mas não adianta, aquilo que é o crucial, é o entendimento e a resolução do problema, ele muitas vezes não vai acontecer se eu não estabelecer o Eterno me mostrando o caminho. Então dificuldades todos vão ter, eu tenho, todo mundo tem. Seja ela uma doença, seja ela um problema na empresa que eu tenho, todo mundo tem. Agora o problema ele se torna maior ou menor dependendo das atitudes que eu tomo para tentar solucionar aquele problema. Procrastinar é um típico exemplo que eu não estou confiando no Eterno. É um típico exemplo do que eu não confio no Eterno. Procrastinar algo que eu preciso resolver. A pessoa que entende que precisa do Eterno para resolver, ela busca no Eterno, rapidamente ela toma as atitudes e vai para resolver. Porque amanhã tem outra batalha, amanhã tem outra dificuldade, amanhã tem uma outra pessoa doente precisando de você, amanhã tem um outro que está precisando. Todo dia tem uma novidade. Se a gente fosse contar, botar ali na porta um cartão de ponta as pessoas que vêm aqui e saem, imagina, pastora. E o cartão ia encher rapidinho, né? Por semana, a quantidade de pessoas que precisam. Então, todo dia é uma batalha. Por isso que é estabelecido o serviço da manhã, serviço da tarde. Em casa eu tenho que orar, para eu estar preparado para ver como eu quero enfrentar cada uma dessas situações. E além do mais, estar preparado para que algumas não aconteçam comigo, porque eu já vou estar alerta, vou estar totalmente antenado, e quando vier alguém com uma intenção ruim, por exemplo, eu já, peraí, isso aqui não está casando. Mestre, perceber isso é ela, né? Rapidinho ela percebe, meu filho, que negócio ali não está bem. Ela rapidinho percebe. É o sentinela ligado. Nós temos as nossas tarefas, temos os nossos afazeres, mas o Eterno deu 24 horas por dia. 24. Das quais nós dormimos em média 8. Deveríamos pelo menos, né? Mas tudo bem, 8. Sobram quanto? 16. Uma empresa, normalmente eu trabalho 9 horas. Aqueles que gostam de fazer hora extra vão lá nas suas 10, 11 ou 12 horas. Ainda sobram as 4. Ah, mas eu tenho filho, tenho família. Olha, irmãos, eu vou falar porque eu tenho filho, então eu posso falar. Ok? Já teve situação que eu cheguei... Davi está ali, ó, meu filho mais velho, já tem um bom entendimento. Quantas não foram as vezes, Davi, que eu cheguei em casa, dei 15 minutos de atenção para a Raquel, ela não sossegou depois? É você dar uma atenção para uma criança, mas dar uma atenção para ela. Não é dar atenção para ela com o olho na TV. Dá atenção para ela com o olho no tablet. Dá atenção para ela, mulher, você fez não sei o quê. E a criança está ali, papai, papai, papai. Não, é você de fato entrar naquele momento, fechar o teu mundo e dar uma atenção para ela. 15 minutinhos, muitos estudiosos falam isso. Se você der uma verdadeira atenção, a criança se sente realizada, ela vai estar mais próxima de você. Então, tem dificuldade, tem desafio, depende de como eu quero encarar isso. Obviamente que eu tenho que buscar primeiramente toda a instrução aqui. E depois tomar as atitudes, não é verdade? Bom, não era nem isso que eu ia falar muito não, mas acabei entrando e foi. Amém. Mas eu estava falando de Shabbat Shirah. Aí entrei no Shabbat, está certo. Está explicado. E o Shabbat Shirah ele é muito interessante, por quê? Shabbat significa sábado, como todo mundo sabe, não é verdade? Sábado, que é o 7º dia, como eu já expliquei. E Shirah significa canção. Por isso que o nome é Shabbat Shirah.
É o Shabat da canção. E ele faz referência porque normalmente ele fica dentro da Parashá Bechalar, que é a Parashá que nós estamos estudando. E faz toda a referência com o cântico de Moisés, com Miriam ali cantando, glorificando o Eterno, pela libertação naquele momento, porque até antes daquilo não estava libertado. O povo não havia sido libertado. Eles cantam e glorificam ao nome do Eterno, né? E o Shabbat Shirah, como já falei, canção, sábado, também significa canção do mar. Foi entoado pelos filhos de Israel, após passarem ali o mar vermelho, após serem perseguidos. E é o chamado Shabbat da canção. Isso, está aqui, pronto, me situei. Já está sabendo, né? Já está sabendo, mas tudo bem. A senhora já pulou, é verdade. Nós vamos cantar, porque ele verdadeiramente é muito importante. Irmãos, olha, foi uma coisa que é muito interessante. Não, é Apocalipse mesmo, 15. Apocalipse 15. Começa Apocalipse 15, depois vem, né, para aquele cântico ali. Nós vamos cantar ele no final, sim. Mas o interessante, irmãos, é que quando a gente começa a entender, por exemplo, Shabat nós já estudamos algumas vezes, como eu já falei um pouco aqui. Mas quando você começa a entender o porquê que esse Shabat chamado Shabbat Shirah, ele tem toda uma ligação com o que aconteceu ali. E é importante a gente, de fato, lembrar, porque Shabat foi estabelecido por Eterno como um sinal. O Shabbat Shirah também é um sinal, o qual eu preciso me lembrar de tudo o que aconteceu e lembrar que isso pode acontecer nos dias de hoje. A minha luta hoje, como eu já falei, o desafio, muitas vezes eu tenho que sair do Egito. Eu tenho que lutar para sair do Egito todos os dias, porque eu tenho meus problemas, as complicações, que se eu ceder, eu me embrenho ali no meio do Egito. E o interessante, estudando a Parashá, e depois nós vamos entrar na próxima, é que o povo estava lá, sofria, sabia das promessas Abraão, Isaac e Jacó, passaram os 430 anos, Moisés veio, os 10 golpes, as 10 pragas, tudo ali eles vendo acontecendo. Não é que eles estavam do outro lado do mundo e ficaram sabendo, não, eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo ali, não é verdade? Eles vendo tudo aquilo, saem, quando chega na boca do mar ali, vamos dizer assim, e já começam porque não tinham o temor, eles tinham medo. Eles não tinham o temor a Adonai como Moisés tinha. Tanto é que o Eterno fala com Moisés para levantar o cajado. O Eterno até o questiona: por que vocês vêm falar comigo? Por que vocês vêm falar comigo? Levanta o cajado. Ele, levanta o cajado, o mar abre. Moisés tinha o temor a Adonai, o povo ainda não. Tanto que ele explicou muito bem hoje de manhã, dos 2.000 mais ou menos que saíram dali, 2 entraram. Olha só, de 2.000, 2 entraram. 2 milhões, perdão. 2 milhões, isso, desculpa. De 2 milhões. Eu nem vou fazer a conta de percentual disso, porque é 0,00000, é muito zero. Não entrou ninguém, praticamente 2 pessoas. E aí, quando a gente vê isso, a gente precisa, de fato, entender que eu preciso aprender o que verdadeiramente é o temor a Adonai. O que é eu temer a Adonai? Porque, como eu falei do Monte Sinai ali, quando o Eterno vem com os raios, tudo, o povo retrocede. Então eu estava explicando, passou os 10 golpes, aconteceu o que aconteceu no mar. Daqui na frente eles vão começar a fazer o que de novo? Murmurar novamente. E hoje em dia é diferente do que acontece conosco? Estou doente, Eterno, me cura, porque se tu me curar, eu prometo, eu vou mais, eu oro mais, eu vou fazer isso, aquilo, etc. O Eterno tem misericórdia, né? Muita misericórdia, cura. Estou curado, estou bem, eu vou lá e começo a cumprir o que eu falei para ele. Daqui a pouco, um dia, eu quero dormir um pouquinho mais. Daqui a pouco eu volto para minhas práticas comuns. E aqui na palavra, para morrer 2 milhões, por que aconteceu muito isso? É porque o Eterno corrigia, eles melhoravam naquele momento, se arrependiam, depois voltavam para as práticas erradas novamente. O Eterno vinha e levava mais uma leva. E o Eterno vinha, corrigia, eles davam uma arrumada, começava a caminhar certinho, daqui a pouco já começava a cambalear de novo. O Eterno vinha. Constância. Não tinha, é totalmente assim, ó. Depois a pessoa fala assim, mas por que eu não consigo isso? Opa, colocaram uma água para mim, obrigado, eu não vi quem foi.
Foi você? Não sei quem foi, obrigado. Você? Oh, que o Eterno te recompense muito. Então, essa inconstância me faz o quê? Me faz não ter a intimidade, a adesão que o Léo explicou hoje de manhã com o Eterno. Como eu vou ter adesão? O Eterno vai ter, eu vou ter adesão se eu no momento estou olhando de uma forma, em outro momento já não mais. Não há adesão. Adesão é quando você é quando você segue. Você pode até passar por dificuldades, passar por desafios, mas você está ali pelejando, você está ali lutando para tentar superar, mas com o Eterno, buscando a palavra, lutando e firme. Agora, quando eu fico assim, isso é fácil, é só vocês devem conhecer, como eu conheço pessoas que um dia está rindo, de tarde está chorando, na outra madrugada seguinte está rindo de novo, aí daqui a pouco está reclamando, daqui a pouco está pulando de alegria. Pessoas que são inconstantes. Essas pessoas normalmente a gente conversa, a gente tem paciência, mas não tem adesão conosco, não são uma conosco. E o interessante, irmãos, é que também estudando a Paraxá, estava até comentando com o João um pouquinho antes e com o Léo aqui, quando a gente vê a alegria das mulheres ali, porque eu expliquei, Shabat Shirah, sábado da canção, faz uma referência ao cântico de Moisés e o cântico de Miriam, que foi ali com os tamborins e com as mulheres. E o que me chamou a atenção, que é muito interessante, eu não tinha me dado conta ainda, que quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 1, eu não me lembro exatamente qual o versículo, aliás, eu tenho ele aqui, versículo 22, vamos lá? Êxodo capítulo 1, versículo 22. Isso. Depois que as duas parteiras vieram ali e deram aquela desculpa ali para Faraó, né, que não estavam obedecendo a ordem dele, e sim a do Eterno, está escrito assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, a todos os filhos, que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viva. E eu comecei a pensar, até escrevi, vou tentar falar, se eu não conseguir eu leio para vocês, tá? Eu fico imaginando, irmãos, imagina uma mãe que fica grávida, 9 meses, não tinha ultrassom na época, tinha? Não tinha ultrassom, como que ela ia saber se era menino ou menina? Porque a barriga é redonda, a barriga é empinada? Ou porque chuta mais forte, chuta mais fraco? Não tem isso. Não tinha como saber se era um menino. Imagina a aflição de uma mãe, gerando um bebê na barriga, e sabendo o quê? Quando fosse dar à luz, se fosse um menino, ela não teria o filho dela. Faraó é um assassino, era um assassino. Esse foi uma de todas as, aqui eu até escrevi, né? O exílio, vou ler. O exílio foi muito mais cruel para as mulheres judias do que para os seus maridos. E é verdade. Os homens sofreram, o fardo foi pesado, o trabalho foi enorme, ok, mas para as mulheres, irmãos, não se compara. Dentre os decretos, de todos os decretos de Faraó contra o povo hebreu, o mais impiedoso foi aquele que partiu o coração de todas as mães judias. Cada menino que nascer será atirado no rio Nilo. Êxodo capítulo 1, 22. A dor e o sofrimento experimentado pelas mulheres foram muito mais intensos do que as privações que os homens suportaram. E então, quando chegou o momento da libertação delas, de todo o povo, né? Quando chegou a salvação, a alegria delas também foi maior. Foi muito maior a alegria delas. Foi muito maior. Até porque o homem às vezes é muito... se diz durão, né? Se diz mais forte, mas na realidade não é isso. Os egípcios foram duramente punidos nas águas do Mar Vermelho. E punidos da mesma forma como eles faziam. Afogando as crianças, morreram afogados. Morreram afogados no mar. Porque tamanha crueldade que Faraó tinha determinado para acontecer. E os comentaristas, né, a Torá Oral, diz que o versículo 2, vamos lá, Êxodo capítulo 15, que já faz parte do cântico de Moisés, né?
O Eterno é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Elohim, portanto eu louvarei. Ele é o Elohim de meu Pai, por isso exaltarei. Diz que isso foi pronunciado principalmente pelas mulheres judias à beira do mar, levantando nos braços os seus filhos recém-nascidos, glorificando. Exatamente, exaltação. É o Shabbat Shirah, levantando seus filhos, agradecendo ao Eterno e dizendo: este é o nosso Elohim, e por meio destes filhos, nós o glorificaremos, nós os educaremos com amor a Elohim dos patriarcas. Então, como ter um Shabat e não ser um sinal e não tentar fazer uma relação com tudo que ele fez? Como? Como eu simplesmente passar por mais um Shabat, sendo um Shabat que não deveria e não é comum, mas muitas vezes eu apenas o considero como um comum, e não fazer referência com toda a libertação que o povo acabou sofrendo ali, e dando glórias ao Eterno pelos seus filhos, pelas suas filhas, glorificando aquele que dá a vida, aquele que poupou mais uma vez a vida deles, mais uma vez a vida deles. E a travessia do mar, irmãos, essa travessia que aconteceu, não vou me prender na paraxá, porque nós já aprendemos pela manhã. Os estudiosos, isso aí é um relato também, né? Diz que é o primeiro, e é de fato, né? Vou ler aqui. A travessia do Mar Vermelho é o primeiro milagre descrito na Torá, onde aquele que é agraciado, ele agradece ao Eterno através de um cântico. Porque se nós observarmos, Abraão, por exemplo, né? Eu até anotei aqui, ó. Abraão foi salvo do fogo e dos reis. Ele agradeceu o Eterno, obviamente que sim, mas ele não cantou. Quando você vê, Isaac foi livre da faca, mas também não agradeceu, obviamente, né? Foi poupado, mas não cantou. Jacó foi liberto do seu irmão e do anjo de Esaú, e também não cantou. Então esse é o primeiro relato daquele que é agraciado, ele canta ao Eterno em agradecimento. Isso é muito lindo. Eu queria, João, em Êxodo 14, versículo 22. 14, versículo 22. E esse versículo eu não tinha anotado. Eu anotei depois que você falou hoje de manhã. Êxodo 14, versículo 21 e versículo 22. Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno fez retirar-se o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, quando a gente olha para essa figura, ali me parece mais um desenho, é um desenho, né? Tudo sequinho, um muro do lado direito, um muro do lado esquerdo, e o Eterno mostrando qual caminho eles deviam seguir. O impressionante é que a gente olha para aquela figura, olhem bem para aquela figura, tá vendo ali, ó, que bonito, uma parede de água de um lado, uma parede de outro lado, poderia até imaginar que era um aquário, né, vendo o peixe do outro lado, ali como se fosse um aquário olhando. E o caminho certinho para você chegar até o outro lado. Tudo bem, você estava desesperado, eles estavam desesperados, correndo, tentando andar rápido, porque estavam sendo seguidos. Mas muitas vezes o Eterno faz exatamente isso na nossa vida. Mas eu insisto, em vez de seguir o caminho, eu começo a vir cambalear e vou para o lado do muro. Ou vou para o outro lado do muro. Continuo cometendo erro. Ou muitas vezes não atravesso aquilo que Ele me mostra o caminho para atravessar, e depois reclamo que a bênção não vem sobre a minha vida. Ele mostra o caminho. Nós já falamos aqui sobre a questão do caminho. Já foi ensinado aqui sobre a questão de firmar o pé. Porque o que o Eterno faz ali naquele caminho? Algum dos judeus afundaram o pé na lama? Nenhum. E Faraó, com o povo? Todos atolaram o pé na lama. Todos atolaram o pé na lama.
Muitas vezes nós precisamos entender que o Eterno mostra o caminho, mas nós que temos a nossa natureza pecaminosa, errante, nossa natureza carnal, que insistimos em não caminhar pelo caminho que Ele mostra. Insistimos em não seguir o caminho que Ele vem mostrando, vai por aqui. E eu ainda insisto em pender para o outro lado, insisto em retornar, insisto em ficar parado. O Cântico de Moisés também é o primeiro documento, prestem bem atenção, ele é o primeiro documento poético mais antigo da literatura hebraica. A sua composição é animada por uma verdadeira emoção, prestem atenção, que revela a alegria da salvação, sua fé e confiança no Eterno. E aí, eu fiz questão, porque, como é sabido, nós lemos aqui, muitas vezes essa tradução ela não traz a essência do que ela poderia, a palavra do Eterno tem. Coloca para a gente, João. Eu vou ler nessa tradução. Aí é com João, aumenta aí, João. Estão reclamando que está pequeno. Isso aqui está lá vocês podem acompanhar na Bíblia, se vocês quiserem, ou lendo comigo ali. Êxodo capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Então Moisés poetiza com os filhos de Israel este poema Adonai. Eles dizem assim: eu poetizo para Adonai, sim, ele elevou-se. O cavalo e seu cavaleiro, ele os lançou no mar. Minha energia, meu canto, Yah, ele é para mim a salvação. Eis o meu El, eu o engrandeço. O Elohim do meu pai, eu o exalto. Adonai, homem de guerra, Adonai é seu nome. O carro de Faraó e seu exército, ele os jogou no mar. A elite de seus capitães afogou-se no mar do junco. Os abismos os cobrem, eles descem ao precipício como uma pedra. Tua direita, Adonai, formidável de força. Tua direita, Adonai, despedaça o inimigo. Pela multiplicidade do teu gênio, destróis. Envia tua flama, ele os devora como palha. Com o sopro de tuas narinas, as águas se amontoam. Os líquidos se colocam como uma pilha. Os abismos se finam no coração do mar. O inimigo dizia: eu persigo, eu alcanço, eu reparto os despojos, meu ser se sacia. Eu desembainho minha espada, minha mão a herda. Exalta seu sopro, o mar os cobre. Eles afundam como chumbo nas águas terríveis. Quem é como tu entre os deuses, Adonai? Quem é como tu, grandioso em santidade? E estremecer de louvores, operador de maravilhas. Estendes tua direita, a terra os engole. Conduzes o teu amor a este povo, que tu resgatas. Tu diriges com tua energia para o oásis do teu santuário. Os povos os ouvem, eles se excitam. Um espasmo toma conta dos habitantes de Peleste. Então eles se afligem, os condutores de Edom, os chefes de Moabe são tomados de agitação. Eles se dissolvem todos, os habitantes de Canaã. Cai sobre eles um temor, um tremor, contra a grandeza do teu braço. Eles estão silenciosos como uma pedra, até que passe teu povo, Adonai. Até que passe este povo que compraste. Tu os fazes vir e os plantas no monte da tua posse. O lugar de teu trono tu trabalhas, Adonai. O santuário, Adonai, que constrói em tuas mãos. Adonai reina em perenidade para sempre. Sim, veio o cavalo de Faraó com seu carro, com seus cavaleiros dentro do mar. Mas Adonai voltou contra eles as águas do mar. Os Bene Israel, eles forem sobre o seco, no meio do mar. Miriam, inspirada, a irmã de Arão, toma o tambor em sua mão. Todas as mulheres atrás dela saem com tambores e danças de roda. Miriam lhes responde: poetizai a Adonai. Sim, ele elevou-se. O cavalo e seu cavaleiro, ele os lançou no mar. Amém, Pai, amém, amém.
Os rabinos selecionaram Mincamorra para se tornar parte dessa nossa adoração, irmãos. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam alcançado a vitória sobre a besta e a sua imagem e o número de seu nome, que estava em pé sobre o mar de vidro com as harpas de Elohim. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, eterno, Elohim Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei dos Santos. Eles cantam de Moisés o canto, servo de Elohim, e a canção do Cordeiro, dizem: grandes e maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso, verdadeiros teus caminhos, Rei dos Santos, quem não te temerá? Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno e disseram: cantarei ao Eterno, porque será magnificado grandemente. O Eterno é minha fortaleza e o meu cântico. Mincamorra Baalim Adonai, Mincamorra Baalim Adonai, Mincamorra Baalim Adonai. Quem é como tu, Eterno, entre os deuses? Quem é como tu, magnificioso em santidade? Quem é como tu, Eterno? Eles cantam de Moisés o canto, servo de Elohim, e a canção do Cordeiro, dizem: grandes e maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso, verdadeiro teus caminhos, Rei dos Santos, quem não te temerá? Aleluia, Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Eterno, porque ele será engrandecido. O Eterno reinará eternamente e para sempre.
és o canto, servo de Elohim, e a canção do Cordeiro dizem grandes e maravilhosas são tuas obras, Todo-Poderoso. Amém, Adonai. Obrigado, Rogério. Obrigado, Larissa. Benjamin, Rian. Obrigado. Obrigado, Eterno. Maravilhoso é o teu nome. O Eterno é tão maravilhoso, irmãos. O Eterno é tão maravilhoso que mesmo no momento em que os egípcios estavam sendo engolidos pelo mar, Ele teve misericórdia. Porque quando nós olhamos para o versículo número 5, os estudiosos explicam para a gente aqui: os abismos os cobrem, eles descem ao precipício como uma pedra. No versículo 7, Ele os devora como palha. E no versículo 10, eles afundam como chumbo. O Eterno é tão misericordioso que os estudiosos nos ensinam que aquele que está explicado aqui, que é como uma palha, são os egípcios que castigaram severamente o povo hebreu. São os mais severos, os mais fortes, que iam impiedosamente sobre o povo hebreu. Então eles afogaram como uma palha, que afunda e sobe agonizando. Afunda e sobe agonizando. Aquele que afundou como um chumbo, ele desceu direto para o fundo e morreu rapidamente. São aqueles que afligiam, mas de forma mais branda com o povo. E o como uma pedra é aquele que nem tanto e nem muito pouco, vamos dizer, um mediano. O Eterno até nesse momento teve misericórdia daqueles que estavam ali sendo afogados. E o interessante, irmãos, que nós precisamos trazer para os dias de hoje, já finalizando, é que quando a gente olha para um relato desse, ou nos dias de hoje, quando a gente olha para uma situação que acontece, o qual a gente vê uma pessoa que é extremamente má, e aí de repente ela começa a apanhar porque ela foi pego pela justiça por algum motivo, seja qual for, muitas vezes a gente começa a ficar feliz e a incentivar que aquela pessoa apanhe ainda mais. Ezequiel capítulo, vamos lá comigo? Gostaria de vocês fossem comigo. Ezequiel capítulo 18, do versículo 23 e versículo 24. Ezequiel 18, 23 e 24. Vou ler. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Eterno Elohim. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. O Eterno, Ele não quer que uma alma se perca. Então nós temos que nos regozijar quando uma situação dessa acontece, porque a justiça foi estabelecida. Não por aquele que é injusto está apanhando, ou ele morre, ou ele sofre. Isso não pode ser motivo de nossa alegria, em momento algum, porque o Eterno não quer que isso aconteça. E se ele vier a morrer, é menos uma alma que poderia ter sido resgatada, menos uma. Então a nossa alegria tem que ser na justiça estabelecida, e não pelo fato de uma pessoa estar morrendo porque foi injusta ou porque cometeu algo errado.
Isso nós precisamos fazer diferença disso, para quando vermos uma situação como essa, não fiquemos incentivando ainda bem que ele apanhou, tomara que apanhe mais, tomara que caia na prisão e seja pego por uns bandidos e apanhe profundamente. Essa não deve ser aquilo que nos motiva. Nós devemos ser motivados em pensar diferente. Glórias ao Eterno, porque a justiça está sendo estabelecida, e esse que causa mal a outros está sendo cerceado de continuar com esse erro, com esse pecado. Outras pessoas não serão atingidas por essa pessoa. A justiça está sendo estabelecida. Precisamos diferenciar isso para não cometermos os erros, de onde estivermos, do lado de quem quer que seja, darmos maus exemplos, incentivando quando algo que nós vemos na TV, ou ouvimos de alguém, ou até vemos pessoalmente. Provérbios 24 diz, no verso 17 e 18: quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Eterno não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e ele desvia a sua ira. Isso é, tira a ira daquele que é mal, perverso, e volta para você. Inclusive isso que o Leomar falou, nós estamos orando em Romanos 12, né? Trata o mal com o bem, né? Ele encerra ali Romanos 12, que a gente está lendo com isso. De manhã eu não tive tempo, mas tinha uma questão que era de suma importância. Eu vou aproveitar o seu gancho aqui para poder falar isso aqui. Quando ali eu falava daquilo que o Eterno ensinou essa semana, dos pecados cometidos de forma inadvertida ou consciente, né, deliberadamente, os rabis fazem uma colocação sobre isso, que toda vez que alguém era julgado com a morte por um pecado cometido de forma deliberada, o juízo não vinha por parte dos juízes, era Adonai que o fazia, para que evitasse que o homem se regozijasse na justiça própria, que é isso que você está nos advertindo. Então, por exemplo, ali quando o mar se fecha, não foi a mão do homem que se fechou, foi Adonai que os matou. Então, em todas as legislações na Torá que houver uma punição através da morte de alguém por um pecado deliberado, que é aquele que o indivíduo se recusou a ouvir Adonai, os rabis afirmam isso e dizem que não cabe ao tribunal humano julgar, mas cabe a Adonai recolher a vida daquele indivíduo, porque só ele consegue esquadrinhar o coração e saber o limite entre a verdadeiro arrependimento daquele que não tem arrependimento. Era uma questão que eu acho que bate com isso que você está falando. Bate totalmente, e nós devemos atentar a isso todos os dias, porque infelizmente o que tem de justiça nesse mundo nosso, o que tem de coisa errada, e nós às vezes até nos pegamos incentivando esse tipo de coisa. Isso não é correto. Correto é a felicidade pelo estabelecimento de justiça. Quando todos eles atravessaram o mar, foram de fato libertos ali, eles cantavam, glorificavam o nome do Eterno a todo o tempo. Amém? Então Shabbat Shirah é um sinal que nós devemos sempre nos lembrar, faz menção totalmente ao Shabbat da canção, por conta dessa passagem, por causa do canto de Moisés, que é lindo. A tradução aqui de André Chorá, que é linda e maravilhosa, realmente vale a pena a gente ler, porque mexe conosco. Salmo 125, versículo 3. Salmo 125, versículo 3, o Reinaldo está pedindo. Salmo 125, 3. O cetro dos ímpios não permanece. É verdade, nós temos lido isso todo dia, de manhã e de tarde. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra destinada aos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Amém. Que o Eterno nos abençoe, que sejamos felizes no restinho do Shabat. Agora nós vamos nos preparar daqui a pouco para ir ao plantio da árvore. Tá bom, irmãos? Se caso alguém ficar sem vaga no ônibus, o meu carro tem 3 vagas. Tem 3 vagas no meu carro, dá para ir, porque a Larissa está com o carro dela, então dá. Quem tiver carro, tiver vaga, por favor, se tiver alguém precisando, tá? O meu tem 3, quem quiser me procura. A senhora vai comigo, né? Amém. Ali tem mais uma lá atrás, 2, amém. O Leomar está pedindo aqui, ó,
Se alguém encontrar um controle de portão por aí no chão, procurá-lo e entregá-lo, tá? Tá com... Hã? A vaga? Então tá bom, meu carro já encheu. Tem a irmã, ela e ela ali. Tá bom. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Bendito e exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo aquilo que tu tem nos mostrado dia após dia, Pai. Que verdadeiramente cada passagem, cada ensinamento que tu nos traz não passe em vão em nossas vidas, ó Pai. Penetre os nossos corações e possamos levar como aprendizado a todos os dias. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.